Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O nosso assunto hoje é escala diatônica maior. Ah, professor, o que é a escala diatônica maior? Só para começar, nós não vamos ficar, diatônica é uma palavra, vamos pensar em uma nota ou em um tom. É algo que nós criamos, um conjunto de notas, girando em torno de um. Um é o principal, como se fosse lá na sua família, o seu pai é o centro da família. Foi ali que começou tudo, ele é o responsável. Mais ou menos, a diatônica seria assim, um tom criado. E por que maior? Por que nós vamos pensar na escala diatônica, por que nós começamos com a maior? Na realidade, se nós aprendermos uma escala diatônica, que seja, por exemplo, a maior, que depois vocês vão ver em outras escalas, em outros cursos, em outros módulos, vocês vão ver que tem bem mais escalas. Mas dessa, a gente consegue perceber todas as outras. Então, sequência de 7 notas diferentes, consecutivamente, que possuem um tom ou meio tom entre si. Mas, na realidade, elas giram como se fosse uma nota principal e as outras fazem parte dessa família. Aqui a gente já aprendeu o nome das notas na pauta, né? Nós temos a primeira linha suplementar. Deixa eu pegar um. Nós temos a primeira linha suplementar aqui, ó. Como nós falamos que a linha suplementar ela fica só um pouco passando. A primeira linha suplementar é o Dó, passou o primeiro espaço depois da linha suplementar é o Ré, depois é o Mi, não é isso? Primeira linha, meu Sol se refaz, Mi, primeiro espaço Fá, ó, Sol, Lá, Si e o Dó. Ah, professor, mas como que eu faço para mim saber as escalas? Vocês vão perceber que isso tem no violão também. A pessoa que está estudando violão, ela vai pegar lá e tem até um instrumento que eu toquei muitos anos, não toco tão bem, mas tentei tocar há muitos anos. E ele tem a disposição de 6 cordas, né? Aqui no canto está Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Se eu for pegar a escala para fazer dentro dela, eu vou ter que pegar, né? Vamos pegar pelo Dó. Onde que eu acho um Dó aqui? Se eu tenho um Si aqui, a corda Si solta, é aqui. Então, essa primeira casa é o Dó. Aí eu pulo uma casa, vou chegar no Ré. Ó. Vocês têm que olhar que isso aqui o professor de instrumento de vocês deve explicar isso, é um traste, aqui é a casa. Então, na primeira casa está o Dó, pulou 2 casas está o Ré, pulou 2 casas está o Mi. Agora, aqui, ó, do terceiro para o quarto som, ó, primeiro som, segundo som, terceiro som. Agora, do terceiro para o quarto, em vez de eu pular 2, igual eu estava vindo pulando, eu vou pular só uma. Aí eu parei no Fá. Agora, ó, vou pular 2, Sol. Vou pular 2, Lá. Vou pular 2, Si. E vou pular só uma e vou chegar no Dó, aqui. O que vai acontecer? Quando vocês forem tocar, vocês vão ver que vocês não vão fazer isso, né? Depois eu vou exemplificar no violão, vocês vão fazer isso tocando de uma forma, o professor de vocês vai ensinar um shape para vocês fazer isso só aqui perto mesmo, usando todas as cordas. O interessante é vocês entenderem as distâncias. Ó, o Dó, pulou, Ré, pulou para o Mi, ó, do Mi que é o terceiro, Fá, Fá para o Sol, pula 2, Sol para o Lá, pula 2, Lá para o Si, pula 2, e do Si para o Dó, Si é o sétimo, pula Dó. Como que eu faço para gravar de vez? Se eu pensar em número, eu penso que todos pulam 2, exceto quando eu cheguei aqui no Mi, que é o terceiro, pulei só uma. E quando eu cheguei lá, no 7 para o 8, eu pulei só uma. Deixa eu fazer no violão para a gente ficar o exemplo bem claro. Então, você tem a primeira corda, segunda. Então, eu pego aqui, é o Si, vou chegar aqui na frente, é o Dó. Na primeira casa, é o Dó. Então, Dó,
Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó. Aí você fica, meu Deus, mas é muito distante. Não, lógico, você vai pegar junto do seu professor de instrumento, ele vai te ensinar o shape, é a forma que você vai pegar. Aí vai tocar só aqui pertinho. Então, vocês vão ver que o professor também está meio enferrujado de violão. Então, vocês façam isso. Façam isso durante o entendimento, para quem é no violão. Agora nós vamos ver um exemplo em outro instrumento. Nós temos o teclado. Já no teclado, o mais interessante do teclado é que nós temos aqui a disposição certinha já. Você tem, digamos que você montou aqui o Dó. Aqui é o Dó, antes das duas primeiras teclas pretas, a tecla branca, aí tem uma preta entre a branca, uma preta entre a branca. Opa, nós não temos aqui, ó, entre a terceira e a quarta. Fica muito claro isso. O visual do instrumento nos ajuda a entender como funciona a escala. Aqui, ó. Aí você tem o quarto, para o quinto tem entre eles a alteração, do quinto para o sexto tem alteração. Aí do sétimo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha, não tem de novo a alteração, a tecla preta, que a gente pode chamar de alteração. Então nós vamos fazer isso no teclado, para os irmãos perceberem. E a escala de Dó, para nós, ela é a primitiva. Quem fez lá, o matemático responsável por medir, né? Se a gente pensar em escala, é uma medida. É uma forma de medir aquilo que nós vamos executar de sons. Então, ele usou a escala de Dó como referência para todas as outras. Então, a gente pode chamar ela de escala primitiva ou até escala fixa, aquela que seu instrumento vai ter lá. Vai estar aqui, ó, tá vendo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Toda outra escala que você for montar aqui, você vai ter que ter um tipo de alteração. O que é alteração? Seria, no caso do teclado, essas teclinhas pretas e no caso do violão, aquelas casinhas que nós pulamos na hora do exemplo do violão. Vamos ao exemplo do teclado. Se nós pensarmos na escala, a gente tem a observação que normalmente ela sobe, né? Como nós fizemos lá, começou no Dó e chegou a outro Dó já em cima, no meio do pentagrama. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, o primeiro Dó embaixo, olha como que ele é mais grave, e o segundo Dó, olha como que ele já gera uma outra frequência, já está mais agudo. Então, como nós falamos, ó, o primeiro, para chegar no segundo, ó, pulou uma tecla e veio para o Ré. Pulou outra tecla, veio para o Mi. Olha só, o Mi para o Fá não tem tecla preta. Então, é que a gente chama, uns falam, quando se pula essas duas, a gente chama de tom. E quando pula só uma tecla, a gente chama de semitom. Nós estamos dando na prática, a teoria na prática, vocês vendo como funciona. Fá é o quarto, para o quinto, ó, pulou, vai parar no quinto. Então, ó, para o sexto, para o sétimo, e o sétimo para o primeiro ou oitavo, porque ele é o primeiro de outro grupo de 7 notas. Isso vai se repetir em todos os instrumentos, tá? Você tocou lá, violino vai fazer isso, saxofone vai fazer isso, todos os instrumentos que você tocar vai ter essa repetição dessas 7 notas. E o Dó, ok? Então seria assim, né? Muito bom? Aí você estaria perguntando, mas professor, como que eu entendo que tem essas distâncias? Aí que vem o pulo do gato.
o segredo, é quase um mapa, né? É um mapa. Porque lá na pauta, vocês perceberam que não tem falando pula 2 casas, tem isso? Não tem. Tem no violão? Tem lá falando que você pula 2 teclas para fazer sua escala? Não tem. Então o que você vai precisar nisso? Você vai precisar pensar isso aqui, ó. A gente usa isso aqui até em alguns lugares que a gente dá aula, a gente desenha uma escada, o pessoal fica lá brincando de escala, no final aprende muito rápido. Porque a mesma escala musical, a gente pode pensar assim, ó, em escada musical. Aí por isso que deu aquela sensação quando eu toquei no teclado, que eu falei, ó, aqui, ó, o primeiro dó é mais grave, aí agora já o outro dó lá em cima já ficou mais agudo. A ideia musical é essa. Se você tá quando alguém fala assim, sobe mais, significa que você vai tocar mais alto, mais agudo. Entendeu? Descer, mais baixo, mais grave. Região de conforto para o pessoal do canto, né? Tem gente aí que não alcança determinadas notas. E às vezes até falta de exercícios técnicos, práticos, tá? Mas aí já não é nosso assunto aqui. Então, olha só. Você tem aqui, de novo, você tem o dó, nós colocamos aqui tanto a letra, para os irmãos treinarem com a letra, mas colocamos também silábica. Tem aqui a letra. E aí ele é o primeiro. Ó, vocês podem perceber que ele tem um número. Então, do primeiro, olha aqui, no meio é a alteração. Ré é o segundo, alterou, Mi é o terceiro, agora... Olha, isso aqui é que vai determinar a nossa escala diatônica maior. Eu estou aprendendo uma escala maior. É isso aqui que é a diferença. Tudo pula 2. Mas do terceiro para o quarto, eu pulo somente um degrau. Ó, um degrau. Tá vendo? Ó? Eu peguei o primeiro, fui para o segundo. Ó. Pulei 2 degraus. Segundo, terceiro, 2. Terceiro para o quarto, eu parei aqui, porque só tem um degrau. Quarto para o quinto, 2. Quinto para o sexto, ó, 2. E sexto para o sétimo, 2. Há muita confusão. Quando fala o sétimo, a pessoa já, é sétimo. Não, cuidado que tem o pulo do sexto para o sétimo. Só tem a exceção de um degrauzinho no terceiro para o quarto e no sétimo para o oitavo ou primeiro. Como que eu posso pensar em primeiro? Porque esse dó aqui, já é o primeiro de uma outra sequência de 7 notas, ok? Ah, tá. Então, vocês vão observar que eu posso pensar que a escala maior é tudo pula 2. Olha só, é o professor ajudando vocês a raciocinar. Na escala maior, tudo pula 2, com exceção do terceiro grau ou do terceiro som da escala para o quarto, e do sétimo para oitavo ou primeiro. Pensa em oitavo também, que é bom que até entendo como funciona a oitava no teclado. Agora eu sei porque que é a oitava. Porque eu pego de um dó é uma oitava. Ó, que legal, te ajudamos até no instrumento. Aquilo que nós falamos, ó, isso aqui, nós falamos das alterações. Elas são representadas por esses sinais que estão na tela, o bemol. E na montagem das escalas, e vocês vão ter isso com o nosso auxílio, com o tutorial, com aquelas pessoas que vão estar ajudando a vocês ali, vocês vão perceber o seguinte, a maneira com que eu crio a minha escala é como surgem essas alterações. Como eu subo aquela escadinha, conforme eu estou subindo aquela escadinha, é assim que vai vir, as alterações vão aparecer para vocês, dependendo da maneira que eu tenho que me adaptar no degrau. Você imagina, do dó eu sabia os degraus certinho, subi. Agora eu vou fazer uma outra escala em ré. Aí quando eu for fazer essa escala em ré, automaticamente eu vou ter que fazer uns ajustes no degrau, eu não vou pisar às vezes nos mesmos degraus. E isso vai entrando na sua mente, para quando você for tocar ou ler a partitura, você já tem, e isso tem que estar na mente. Então, o grande mapa desse negócio é isso aí, a gente entendermos isso para lermos lá, ok? Se nós fôssemos agora montar uma outra escala,
vocês vão perceber que está aí a escala fixa na telinha aparecendo para vocês, em cima, que a escala de Dó, ela tem a nota não alterada, a Dó, a Ré, a Mi, a Fá, a Sol, a Lá, a Si, né? E a Dó novamente. Então, elas não têm alteração. E essa disposição, ela continua a mesma coisa. Ela sempre vai estar lá. O Mi para o Fá, ela vai ter essa distância só no caso do teclado, uma tecla. No caso do violão, uma casa, né? No caso de alguém que queira saber tecnicamente, professor, tem que falar tecnicamente. Então, tudo bem, vocês vão ouvir tecnicamente. Você vai entender que uma casa representa meio tom. 2 casas, um tom. 2 teclas, um tom. Né? Na aula de intervalos, isso vai ser até mais bacana para a gente falar. Mas agora é só para vocês entenderem a montagem da escala. Vejam os degraus, decorem esses degraus, aprendam a primitiva. Eu decorei a primitiva. Vocês já deram um grande passo para saber escala. Ok. Então, se eu for montar, a gente já sabe que a escala primitiva que está em cima, que do Sol para o Lá é normal, coincidiu, né? O Lá para o Si, o Si para o Dó, porque coincidiu o terceiro para o quarto, ser igualzinho na escala de Dó, que é o sétimo para o primeiro. Então, ficou igualzinho, ó. É quase a segunda parte da escala de Dó, como vocês olham aí em cima. Aí, agora, ó, o início da de Ré também é igual. De Ré para Mi também legal. Que legal. Opa! Achei uma diferença. E que a gente chama de alteração. Aqui que é alteração. Na nossa escala primitiva, como aparece em cima aqui, você não tem ela exatamente. O Mi para o Fá, ela não fica aqui, ó. O Mi, ela o Mi tá entre, depois do Mi você só pula um degrau e o Fá tá logo aqui. Já na escala de Sol, porque tem que seguir aquela regrinha lá, a regrinha de pular 2 sempre. Primeiro para o segundo pula quantos? 2, segundo, terceiro, 2, terceiro para o quarto, tá tudo certo, tá até parecendo com a escala de Dó. Pulou para o Ré, 2, pulou para o Mi, 2. Aí quando chegou aqui, eu estou no sexto, eu tenho que continuar pulando 2. Só que na minha escala fixa ou primitiva, como os irmãos, vocês podem achar até o nome de vocês. Isso não é tão interessante. O interessante é você aprender a ordem das coisas. Então, se você quiser, assim, isso aqui é a minha escala primogênita, você escolhe o que você quiser dar o nome para a sua escala de Dó, que ela existe e ela está dentro de todos os instrumentos, e nós precisamos saber disso. Então, tá, o Mi, Fá. Aí, como o sexto para o sétimo, olha, o sexto para o sétimo, eu tenho que pular 2, O Fá que estaria aqui, automaticamente, ele foi transportado para aqui. Mas se ele alterou, lembra que lá na fixa, olha lá, entre o Fá e o Sol, tem uma palavra escrito Alt. Por eu ter que adequar essa escala de Sol, e Alt é alteração, é só a sigla de alteração. Como eu tive que adequar essa nota aqui, e joguei para cá, como ela caiu exatamente no Alt e foi para a frente que eu tive que jogar, para me ajustar ela eu joguei para a frente, eu coloquei aqui agora o sustenido, e automaticamente do sétimo para o Sol, que é o oitavo, coincidiu, agora fechamos, mas aí apareceu uma alteração. A escala de Sol é quase igual a de Dó, mas apareceu com uma alteração. Se eu fizer isso no teclado, vocês vão observar isso no teclado. Olha, a escala de Sol, vou fazer aqui mais no grave, até para ficar mais fácil para vocês. Eu vou fazer com um dedo só, para ficar fácil visualizar. O Sol vai pular 2, Olha, o Dó tá certo, terceiro para o quarto, né? Primeiro para o segundo pulou 2, segundo, terceiro, pulou 2. Agora eu vou pular para o quarto, certinho, é o Dó. Para o quinto, vou pular 2. Para o sexto, pulou 2. O meu sétimo seria aqui, mas só que a regra é qual? Para a escala maior, eu estou aprendendo escala maior.
para mim a escala maior, eu não posso bater essa tecla aqui. Então, automaticamente, eu tenho que pular duas. Olha onde que vai coincidir duas. Ó. Uma, duas. É isso, por isso que surgiu essa nota aqui, que é o Fá sustenido. Ó. Fá sustenido. E Sol. Nós fechamos a escala. Sol, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Até para as pessoas entenderem, ela tem um sonzinho característico, tá? Vocês podem acostumar com isso, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Cantei a voz das meninas lá na frente, hein? Os meninos. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Essa característica da sétima maior na escala maior é muito interessante. Quando nós estivermos na aula de intervalos, vocês vão entender tudo isso e cada dia vocês vão tirando a dúvida de vocês. Agora, nós não podemos deixar, né, de fazer aquelas recomendações tão importantes e nós temos tido o feedback dos irmãos e temos ficado muito felizes também, assim como os irmãos, porque isso é um produto nosso, é da obra, é uma alegria ver que os irmãos estão comprando a ideia e nós precisamos e assim, vou até rapidamente, poucos segundos, falar para você que você não tenha... mas isso tem que pensar, né? Tem que estudar, tem que fazer os exercícios. Se você for pensar assim, nós oramos para isso, irmãos. Eu lembro, há muitos anos atrás, nós oramos pelo aperfeiçoamento do louvor. Isso passa pelo aperfeiçoamento do louvor. Quanto mais nós aumentarmos a nossa capacidade de nos comunicar dentro das igrejas musicalmente, isso é o que nós oramos, e nós oramos muito por isso. Então, as nossas recomendações é que vocês revisem as aulas. Ficou com dúvida? Não tem problema. Ninguém quer ser aqui o dono de todo o esclarecimento. Não, isso é um projeto que nos foi apresentado para todos nós podermos participar desse avanço que está acontecendo na ideia de música dentro das nossas igrejas. E você vai participar e você vai crescer, não tem idade para isso, para você estar lá podendo ler junto ao coro, ao grupo da igreja, ao grupo de louvor, você podendo olhar, poxa, eu faço contralto, olha, agora eu entendi, poxa, que legal. Então, então revisem as aulas, tirem as dúvidas, podem entrar em contato conosco, nós estaremos à disposição, tem o pessoal à disposição, vai ter os exercícios também para ratificar, né, para poder vocês terem isso bem ratificado na mente. Então, nós queremos que vocês possam entrar em contato sempre. Não deixem, não se omitam. Podem também falar alguma coisa, observação para nós acerca do que vocês estão entendendo, aquilo que está sendo captado. Para nós, tudo é válido. E assim vocês vão estar participando, evoluindo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nos vemos na nossa próxima aula. A paz do Senhor Jesus.